Agora vamos aprender como instalar e configurar o gRP Web no nosso computador. Primeiramente, na base de dados PostgreSQL, vamos criar a base de dados onde vai ficar instalado o nosso framework. Então, aqui vou criar uma base de dados onde vou dar o nome de DB Formação. Normalmente nós escolhemos o nome DB gRP, mas como já tenho instalado um DB gRP, então vou dar o nome de DB gRP Formação para não dar conflito com outra base de dados já tenho instalado. Mas é importante realçar que a base de dados onde vai ficar instalado o nosso framework é diferente da base de dados que utilizamos para uma aplicação. Ou seja, a base de dados onde vai ficar instalado o framework só ficará o nosso framework. Agora, voltando ao nosso ambiente Eclipse, vamos passar a configuração do servidor que vai ser utilizado para a instalação do framework. Então, ali no server, nós vamos adicionar o servidor que já temos previamente baixado a pasta zip. Então, escolhemos a versão do Apache que tem de ser superior à nossa pasta Apache que nós escolhemos. Então, neste caso, eu tenho a versão 7.1 do Apache. Posso escolher a versão 8. Normalmente o pessoal usa, por exemplo, a versão 9 porque tem uma versão de 8.5 do Apache. Então aqui nós podemos escolher o JRK. Se nós tivermos instalado o JRE, nós podemos utilizar o JRE. Eu, como já tenho a versão JRK, já vem incluído dentro da pasta a versão JRE. Então já temos instalado o nosso servidor Apache. Agora vamos passar para a parte de baixar o nosso gRP template, ou seja, nós vamos fazer a clonagem do projeto Git para o nosso Eclipse. Então aqui já no GitHub nós temos o link que vamos copiar para baixar o nosso framework. Não é preciso estar logar porque o GitHub, como é aberto, não é preciso obrigatoriamente estar logar ou colocar as configurações de login. Então aqui, seguindo os procedimentos de File New Import para importar um projeto de Git, vamos aqui colar, já vem por defeito, porque como já fizemos o Ctrl C, já preenche esses três campos. Então nós vamos colar para poder clonar o nosso framework. Depois aqui só escolhemos o projeto master, que é onde tem a versão estável do nosso framework. Depois aqui nós vamos escolher onde vai ficar instalado o gRP template. Normalmente os programadores escolhem um workspace para cada aplicação. Então neste caso, como vou criar uma aplicação que vai se chamar Sistema de Gestão de Carros, SGC, vou criar uma pasta na minha documentação onde vai ficar instalado o meu gRP Web Template. Caso queira criar outra aplicação, vou criar uma nova workspace. Ou talvez nós podemos também criar numa só workspace várias aplicações, mas por norma nós criamos cada workspace para cada aplicação. E ao importar, a aplicação tem o seu tempo de duração. Aqui nós sempre escolhemos aquela versão gRP Template, muito cuidado aqui ao selecionar. Escolhemos sempre o nome gRP Template porque no outro não conseguimos arrancar o projeto no servidor. Agora já está criada a nossa pasta gRP Template dentro do Eclipse. Utilizando o atalho Ctrl+Shift+R, nós podemos ter acesso a dois arquivos que nós precisamos editar. Aqui no web.xml nós vamos copiar e colar o nosso caminho, o nosso diretório onde nós temos instalado o nosso template, fazendo em Properties em cima do projeto. Ali no Param Value vamos colar o diretório da nossa aplicação. Depois vamos pesquisar para o outro ficheiro que é o db e grp config, onde nós vamos instalar o nosso framework na base de dados PostgreSQL. Aqui, se nós não alterarmos, ele vai instalar por defeito no H2 e depois, quando ele arrancar o servidor, vai instalar todas as bases de dados do framework no H2 e não vamos conseguir mais alterar.
Então é por isso que nós temos de editar este ficheiro antes de fazer o run do servidor. Aqui vemos que eu escolho a minha base de dados, nesse caso que foi o dbgrp formação, e a password da minha base de dados PostgreSQL. Depois fazendo o run do servidor, normalmente aqui, se não nos der logo a opção de fazer o run no servidor, nós temos de escolher a pasta localhost e selecionar o servidor para o arranque do nosso framework. Então a partida já está tudo configurado. Podemos ver aqui no console o run da aplicação. Depois aqui costuma dar o erro porque temos de aumentar o timing de arranque do servidor para poder arrancar a nossa aplicação. Então nós damos o duplo clique em cima do server e vamos aumentar o timeout do servidor. Aqui também podemos ver que onde podemos alterar, caso podemos fechar essas abas, não é necessário. Nós podemos ver ali no HTTP, onde podemos alterar o número de porta, caso tivermos algum conflito na porta 80. E aqui no timeout nós vamos duplicar o tempo de stop e start para poder dar tempo de arranque do servidor. E depois fazendo novamente o run no server, agora fazendo save aqui para guardar as alterações feitas, vamos ter o nosso projeto a arrancar sem nenhuma dificuldade. Então aqui já temos arrancado o nosso servidor, fazemos o login demo@nos.cv e password demo. Então agora já estamos dentro do nosso framework e já estamos aptos para dar início à criação da nossa aplicação.